Unifatec Especial. Bem-vindo ao Unifatec Especial. Hoje estou aqui com convidados de destaque para falar sobre um assunto que está preocupando muita gente. Nós vamos estar conversando sobre a febre maculosa, alertas e mitos. E para isso estamos aqui com professores, coordenadores e também alunos dos cursos de saúde da Unifatec e vou pedir que eles se apresentem para a gente. Bem-vindas. Boa noite, meu nome é Flaviane, eu sou professora coordenadora aqui dos cursos da área de saúde, né? Estou basicamente há 12 anos na profissão de enfermagem e estou muito contente pelo convite. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou a professora Carla, eu sou médica veterinária, coordenadora do curso de medicina veterinária, professora também aqui do curso de medicina veterinária, formada há 20 anos, especialista em equinos, e a gente vai tentar contribuir um pouquinho com a doença febre maculosa. Eu sou a Alessandra, acadêmica do curso de medicina veterinária, e estou indo para o 3º semestre agora. Perfeito. Então, nós vamos começar no primeiro bloco trazendo um pouquinho de luz sobre o assunto. Na mídia, infelizmente, algumas pessoas estão falando de febre do carrapato, está tendo muitos equívocos, e como um portal acadêmico, nós temos essa necessidade de trazer luz a esse tema. Então, a primeira coisa que a gente queria era diferenciar isso, né, o que é, porque o pessoal está chamando de febre do carrapato. Em vários lugares no sul e no sudeste do Brasil estão surgindo mitos. Aqui em Curitiba, né, o local a gente grava, né, cidade matriz, tem até gente falando sobre as pobres das capivaras. Né? A capivara está com carrapato, não vá para eventos no Parque Barigui, porque a capivara vai te passar a doença. Então temos muitas informações equivocadas, né? Então eu queria pedir para você começar, Carla, explicando aí para a gente o que é cada conceito, para a gente poder separar e depois abordar do ponto de vista da medicina veterinária e também da saúde. Positivo. Então, gente, é o seguinte, a febre maculosa, ela é uma zoonose, né? Ou seja, uma doença que pode estar presente em animais não humanos e animais humanos. A gente costuma nos chamar também de animais humanos, eu costumo usar esse termo, inclusive em sala de aula, né? Por ser uma zoonose causada por uma bactéria que está presente em uma das espécies, gêneros de carrapato, não são todos. A gente tem uma certa preocupação na confusão do termo doença do carrapato. Porque doença do carrapato é uma doença que a gente verifica em animais não humanos, causada por vários tipos de carrapato, que não só esse que está causando a febre maculosa, certo? Então, a doença do carrapato, para nós, é uma hemoparasitose veterinária, não é uma zoonose. Tá? O que está acontecendo é um gênero específico de carrapatos que carrega dentro de si uma bactéria capaz de causar uma doença em seres humanos que nada tem a ver com o termo doença do carrapato. Nos preocupa, enquanto médicos veterinários, profissionais da área da saúde, a confusão do termo doença do carrapato, porque é assim que o médico veterinário ele define para um tutor ou um proprietário que o animal está com uma hemoparasitose, enfim, que pode ser transmitida por outros tipos de carrapato. Então, a partir do momento que se você fala que o teu animal está com a doença do carrapato e ele vê em artigos ou na mídia que a febre maculosa também é chamada de doença do carrapato, a gente se preocupa até dele querer se desfazer do próprio animal e não é a mesma coisa. Tá? Hemoparasitoses, que são as doenças do carrapato, são emergências, doenças médicas veterinárias. Nada tem a ver com a zoonose, febre maculosa, que também vem do carrapato, não de todos, mas de um gênero específico, que é o Amblyoma caginensis, que pode infectar várias espécies animais, né? Ele pode contaminar várias espécies animais, cavalos, aves, capivaras, são os animais silvestres, sim, pode estar presente na capivara, nos cães e gatos também, mais difícil, mas pode também, tá? A diferença é que doença do carrapato é uma coisa, é uma doença médico-veterinária. Febre maculosa é uma zoonose de uma bactéria, Rickettsia rickettsii, que está presente no carrapato e que vai causar essa enfermidade em seres humanos.
né? Não é só o contato do carrapato com o ser humano que vai ser responsável por isso. Então, a gente precisa detalhar, inclusive, até a parte infecciosa da coisa. Eu acho que a professora Flaviane, aí falando da parte infecciosa, tem mais propriedade que a gente da área médica veterinária, que eu me proponho aqui falar da prevenção, né? Como é que a gente controla isso, e desmistificar um pouco da ideia de doença do carrapato é a febre maculosa, porque são coisas diferentes. E a gente precisa preservar os nossos animais aí, de tutores que interpretem alguma coisa de forma errada. Só para complementar a fala da professora Carla, é que a doença do carrapato, então, é uma doença causada nos seres humanos, tá? Ela é causada pela bactéria que contamina o carrapato. Então, na realidade, como que acontece essa transmissão entre seres humanos, né? De maneira alguma, um ser humano contaminado vai transmitir para outra pessoa. Isso não acontece. Acontece com a pessoa que tem contato com o carrapato que está contaminado pela bactéria Rickettsia ricketts. Então, como que é? O carrapato pode picar a pessoa, ou então na hora de pegar o carrapato, a pessoa espremer o carrapato, então ele acaba tendo contato com o sangue daquele, não é sangue, é hemofila dali do carrapato, ele acaba tendo esse contato próximo com o carrapato, fazendo com que o ser humano se contamine. Então, ele não é uma transmissão direta de pessoa para pessoa, não é porque, por exemplo, estou aqui no mesmo ambiente, se eu estivesse com a febre maculosa, a professora Carla não tivesse a febre maculosa, eu passaria para ela. Não é assim a transmissão. E essa zoonose, né, a gente chama de zoonose, doenças que têm um ciclo de transmissão em um meio rural, em um meio urbano. Essa zoonose, ela acontece geralmente, principalmente em cavalos e vacas, né, esses animais que estão em meio rural, mas também pode acontecer se a capivara estiver contaminada pelo carrapato estrela e esse carrapato estrela tiver essa bactéria. Então, não é só o carrapato estando presente no meio ambiente, mas também o carrapato tem que estar contaminado por essa bactéria, por o ser humano poder se contaminar. Gatos, que é muito raro também, cachorros, algumas aves, estão sendo constatados também alguns casos possíveis, porque eles são portadores desse tipo de carrapato, né? Não são todos os tipos de carrapato, como a professora Carla disse, mas também não é a doença do carrapato em si. Então, é a febre maculosa, é uma doença causada em seres humanos. Então, aquele mito que está sendo na internet, que o carrapato vai pular do bicho e pegar você, não vai acontecer. Isso é um equívoco. O pessoal que está deixando de ir para eventos, está dando, mas a capivara, o carrapato ali vai me contaminar. Então, isso estaria equivocado? Sim. Até certo ponto equivocado, porque, primeiro, como a professora Flaviane falou, precisa haver a presença da bactéria dentro deste carrapato específico, que é o carrapato estrela. Né? Tem gente que conhece por miquim, que é o Amblyoma cagenensis. Então, no bovino, dificilmente tu vai encontrar o Amblyoma cagenensis, é um outro gênero, outra espécie, que é o Bófilos micrópolis, que é o carrapato um pouquinho maior. Então, este carrapato específico, ele está em animais silvestres. A gente pode falar dos roedores, sim, a capivara pode ter este carrapato, ela pode ser parasitada por esse carrapato, não quer dizer que o carrapato que está parasitando tenha a bactéria que vai causar a febre maculosa, isso não quer dizer, tá? E se esse carrapato está no ambiente, a fêmea do carrapato, né, que a gente chama o carrapato, mas é a fêmea que tem esse potencial. A fêmea do carrapato parasita o ser humano, saindo da capivara, da ave, do cavalo, do cão, do gato, ele precisa permanecer um certo tempo em contato, parasitando essa pessoa, para que a bactéria saia e vá fazer o seu ciclo no animal humano, né? Então, depende até de um tempo. Não é porque o carrapato encostou na tua pele, se fixou ali, você tirou em 5 minutos que você vai contrair a febre maculosa, por mais que ele tenha bactéria. Então, precisa permanecer ali umas 6, 10 horas, isso segundo estudos, né? Um tempo que a pessoa precisa ficar com o carrapato aparasitando para que essa bactéria faça o ciclo e inicie o processo infeccioso no ser humano. O caso que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que foi bem noticiado agora, né, que teve alguns casos de 5 mortes, eu acho, foi porque foram numa fazenda, e nessa fazenda estava tendo um evento, muito provavelmente os animais lá estavam contaminados, retiraram os animais desse local, e o local ficou ali com a infestação dos carrapatos que estavam contaminados pela bactéria.
Obviamente que as pessoas frequentando o ambiente, o que o carrapato percebe? O carrapato percebe uma temperatura de um outro animal, ele vai pular naquela temperatura e vai tentar se alimentar, né? E foi isso que aconteceu lá. As pessoas se contaminaram porque adentraram a um espaço que é do animal, está frequentando, o carrapato estava lá e ela foi contaminada aí, né? Esses casos de óbitos também aconteceram porque a doença não foi diagnosticada a tempo. É necessário um diagnóstico a tempo para poder tratar a doença. Essas pessoas elas foram diagnosticadas com dengue, porque é muito raro realmente o caso de febre maculosa em humanos, né? É extremamente raro. E daí, qual que seria a primeira linha de diagnóstico? Você vê um paciente ali apresentando febre, né, do nada, e essa febre vai começando aumentando de intensidade, que seriam os casos semelhantes ao que está acontecendo de dengue, né, há um tempo atrás. Então, o que ocorreu foi um erro no diagnóstico, até eles descobrirem que a pessoa estava com a febre maculosa, aí já foi tarde demais para conseguir fazer um tratamento efetivo. Perfeito. E aproveitando que a gente tem aqui uma aluna, né, como convidada, você fez uma pesquisa, né, Alessandra, sobre alguns dados, trouxe algumas coisas sobre esse tópico. Você poderia compartilhar com a gente? Claro, então, de acordo com os estudos que eu pesquisei, somente 0,5% dos carrapatos são infectados. Então, é uma quantidade muito baixa de carrapatos que vão estar infectados com a bactéria, né? E ela, aqui no Brasil, ela é conhecida como a febre maculose brasileira, mas ela também existe lá nos Estados Unidos. Lá ela é conhecida como a doença das montanhas rochosas, justamente por conta do clima. E lá, aqui no Brasil não se tem comprovação, mas lá nos Estados Unidos, os cães também podem contrair essa doença. Porque, como a professora Carla falou, lá não é um clima que tem muitos animais cães no caso, com babesiose, né? Que é a doença do carrapato. Então, lá dá praticamente para dizer que a febre por picada de carrapato nos cães é um sinal próprio da doença, né? Que é específico dela, que a gente pode já, lá, com essa informação, o tratamento lá é muito mais eficaz. A mortalidade em cães lá é só de 10 a 20% que os animais não conseguem sobreviver porque o tratamento ele é feito com antecedência. Isso voltado na área dos animais, né? Na área de humanos, as mortalidades também são basicamente parecidas com a do Brasil. Em pesquisas, não é uma doença nova, ela só veio para a mídia agora, mas ela já existe. Em dados do Portal da Saúde, a gente tem dados desde 2007 em São Paulo. Todos os anos, mais de 50 casos de febre maculosa. Desses dados aí, quase 50% dos afetados acabam vindo a óbitos em humanos, né? Em animais não tem comprovação, até porque pode acontecer de terem contraído, sim, só que por questões de muitas outras doenças que acometem os animais aqui, essa diagnóstico é descartado, né? Com relação por que a gente vê mais casos dessa doença na região sudeste e sul, agora avançando mais para o sul, mais no norte do Paraná, é por uma questão já de clima, né? O carrapato é um parasita que gosta de regiões de Mata Atlântica, né? Então, por isso que esse lugar tem maior contaminação. Legal, muito bom. Tá de parabéns a pesquisa dela, professora Carla? Sim, claro que sim. A gente olhou alguns dados, né, para trazer para vocês. A gente foi atualizar dados sobre febre maculosa, porque eu trabalho a campo, né, a gente brinca, eu tenho lida de cavalo, lida de gado, né, então eu convivo com o carrapato estrela, né, na minha rotina, infestações maciças de carrapato estrela, bem como outros gêneros de carrapato, espécies de carrapato.
E a gente não via relatos, né, próximos, inclusive, da gente, que é contaminado pelo carrapato, porque é rotina. E a gente não via. Então, quando começou a aparecer, vir à luz, aí mídia falando de óbitos por febre maculosa, a gente se preocupou em ver o que será que aconteceu. Porque a gente teve essa dúvida, né? Será que houve alguma mudança na bactéria causadora da doença? Ou será que houve algum um grupo mais suscetível de pessoas que pudessem contrair, mais enfraquecidas imunologicamente? Enfim, a gente foi estudar. Não, a gente viu que realmente tem notificação obrigatória, né? O surto, quando é uma doença de notificação obrigatória, 2 pessoas ou mais portando a doença notificada, a gente já caracteriza como surto mesmo, então você não precisa ter um óbito de mais de 100 pessoas para caracterizar surto, sendo uma doença de notificação obrigatória. Houve essa preocupação, mas desde 2007, que foram os dados que a gente pesquisou, para cá, a gente percebe que ali 170 pessoas por ano notificadas na região sudeste, sul não tanto, mas principalmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente percebe isso por conta da mata, realmente. Um detalhe que eu gostaria de mencionar e que eu acho importante, a gente que trabalha com animais de fazenda, pelo surto ter acontecido numa fazenda, provavelmente, o que eu posso dizer, aí de experiência de campo mesmo, provavelmente o manejo desses animais foi feito de forma equivocada. Eu imagino que, porque a gente precisa usar carrapaticidas nos animais. Assim como você na tua casa faz o antipulga e o remédio para o carrapato do teu cachorro, o comprimido, a gente tem que fazer nos animais de campo também quando existe infestação, né? E quando não há um manejo estratégico disso, obviamente, a gente tem um excesso de fêmeas carregadas de ovos de carrapato, contaminadas pela bactéria, possivelmente, caindo ao solo no momento em que você colocou pessoas ali em cima e não esperou fechar o ciclo do carrapato para que aquilo não fosse contaminante. Então, provavelmente, aí eu vou dizer uma falha no manejo geral, estratégico de planejamento de uso daquela área, que pode ocasionar esse surto que veio à mídia aí. Então, é uma doença letal? Sim. É uma doença que tem notificação obrigatória? Sim. Uma doença em que se tiver 2 pessoas morrendo é surto? Sim. Mas o que a gente precisa definir aqui é que há motivo para preocupação, atenção, mas não há motivo para pânico, né? Porque a gente precisa de uma sucessão ali de falhas acontecendo para que a gente perceba óbitos realmente acontecendo de maneira expressiva. E eu aproveito para perguntar, que a gente já caminha para o final do podcast, né? Quais os cuidados do ponto de vista, né, de medicina veterinária que precisa ser tomados na questão do manejo dos animais para evitar esse tipo de situação? Quais as recomendações? O manejo dos animais, a gente tem que fazer o tratamento carrapaticida em todos os animais da maneira estratégica. Cada espécie recebe uma orientação, né? Então, o seu cão pode ser de 3 em 3 meses, ou dependendo da medicação, pode ser mensal, ou até de 6 em 6 meses, dependendo da medicação que você use, a forma de aplicação e administração. Grandes animais a gente usa carrapaticida, e o importante a partir do momento que você fez o carrapaticida, obviamente esses carrapatos vão cair ao solo. Então, a pessoa que tem contato com o campo onde o carrapato caiu, e a gente chama de derrubar o carrapato, né? A fêmea do carrapato cheia de ovos contaminantes, ter cuidado de proteção individual. Então, uma bota, uma botina, né? Evitar mangas curtas, então trabalhar com manga longa a campo, não só no animal, mas no campo também, a pessoa que faz trilha, que faz caminhada. Então, os carrapatos, eles podem estar presentes ali naquela mata, e é o mato alto, capim alto, então preservar ali a área como é que chama a professora Flaviana? Eu ia falar de jarrete, mas ali da canela, da pessoa utilizando uma bota mais alta e sempre verificar. A partir do momento que tu andou em área de mata e que pode haver presença de carrapato, tá sempre verificando se na tua pele não tem, porque o carrapato estrela ele é bem pequenininho e você não percebe. Então, às vezes, você passa o dia inteiro com esse carrapato no teu corpo, e aí, no momento que você vai fazer a tua higiene, vai tomar teu banho, que você vê. Aí pode ter passado o tempo, realmente, do risco, né? Sinais inespecíficos dessa doença em humanos é o que leva, que a professora Flaviane falou, um diagnóstico tardio da coisa, né? Porque é uma cefaleia, uma dor de cabeça, é uma náusea, é uma dor no corpo, dor nos músculos, a febre, que pode ser uma influenza, pode ser a dengue. Então, a anamnese, que a gente fala na medicina veterinária e na medicina humana também,
é muito importante. E os médicos atentarem, né, para esse tipo de afecção ou infecção que está chegando e perguntarem sempre, né? A gente pergunta onde é que andou o animal, então o médico começar a perguntar também, né? Onde é que você andou, animal humano? Né? Você teve contato com mata? Você teve contato com animais com infestação? Então isso é muito importante para fechar um diagnóstico mais rápido. Professora Flaviane, será que você poderia dar as recomendações para a saúde para humanos? Claro. Né? Como que seria? Como que seria? Na realidade, essas fazendas, né, esses locais de manejo de animais, a Anvisa deveria fazer uma fiscalização e tudo mais, né, para ver a quantidade de carrapatos. Lógico, é uma quantidade de carrapatos ainda sensível, ainda é aceitável, né, até porque o manejo desses animais é difícil. Porém, quando é constatado alguma vez, alguma doença, alguma situação, são locais que deveriam ser investigados, né? Então, uma posição do Estado em recomendação de cuidado, isso já acontece, né? Ou deveria acontecer. Sobre a ficha de notificação, existem várias doenças no Brasil que recebem ficha de notificação compulsória, né? O que são essas fichas? A partir do momento que a gente identifica um caso dessas doenças são notificadas para o Sistema Público de Saúde, para o SUS, né? Então, essas fichas de notificação, elas são investigadas para tentar conter o surto ou então tentar conter a transmissão dessa doença, né? Então, toda vez que a gente tem algum caso dessas situações, dessas doenças, a gente também já abre essa investigação, mesmo que seja sinais e sintomas parecidos, que essa pessoa é atendida na unidade de saúde, ou seja, um serviço de emergência, aonde ela for, né? Como os sintomas são leves, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que manifesta sintomas mais brandos, tem pessoa que manifesta, às vezes, só uma febre, muita dor nas articulações, tudo decorrentes ali de uma febre, né? O que pode levar a uma complicação é a falta de diagnóstico no momento adequado, ao momento de tratamento, né? Porque daí a doença ela pode se agravar e acabar desenvolvendo aí até o caso de óbitos, então, né? Então, o cuidado seria você estar sempre atento aos locais que você está frequentando, né? No caso, esse que aconteceu ali em São Paulo foi uma fazenda, então tem alguns montes aqui em Curitiba mesmo, que as pessoas têm a tradição de subir, alguns morros, né? E também estar atento se é um local que pode ter casos de carrapato ou não tem carrapatos, usar as botas, né, que façam ali, que tampem então até o joelho e ficar atento, né? Sempre alguma possível situação, né? Tentar evitar, já que está tendo alguns casos, né? E se qualquer sintoma, qualquer situação diferente, já apontar na consulta que você está apresentando esse sintoma, que o último passeio que você fez foi esse, né? Já consegue direcionar melhor daí o nosso diagnóstico e tratamento. Vamos supor que eu estou andando num lugar desse e aparece um carrapato na minha perna, noto um carrapato, que eu não sei se é estrela, né? Talvez a pessoa, nem todo mundo tem o privilégio de estudar medicina veterinária na Unifatec, então a pessoa não sabe identificar. Eu devo tirar o carrapato ou eu devo ir para a unidade de saúde? Qual que seria o mais adequado? Deve tirar o carrapato até para ele não permanecer por muito mais tempo, né? Mas às vezes tem um cuidado porque pode ficar o ferrão do carrapato, né? Então tem algumas maneiras, né, de você retirar um carrapato, às vezes esquentando ali, que ele vai acabar abrindo a clícera dele, né? Que ele solta. Mas assim, sempre procurar levar, se possível, o carrapato, né, que você foi mordido e já procurar o serviço de emergência o mais rápido possível. Não deixa para depois, que pode ser perigoso. Não deixa nunca para depois nada. Perfeito. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Pedir para a Alessandra, né, fazer suas considerações finais e alertas sobre esse tipo de caso que começa a espalhar e, de repente, os algozes em Curitiba viraram as capivaras do Parque Barigui. Para que a gente não cometa, né, um crime desse, né, de assassinato de reputação de capivara. Então, eu peço aí as suas considerações finais e alertas. Então, quero agradecer, primeiramente, professor, pelo convite. Gratificante a oportunidade que você está dando para a gente. E alertar, manter antipulga e encarar todos os tipos de proteção para os animais, principalmente que passeiam em parques, não só no do Barigui, mas em todos os parques, porque pode vir a contrair. E animais de fazenda também, fazer essa prevenção, muito importante. As coitadinhas capivaras não têm culpa, gente. Como eu falei, é só 0,5% de carrapatos que podem ter essa bactéria. Então, não se assuste, não entre em pânico. A presença de carrapato é comum,
em animais silvestres, em roedores silvestres, em grandes animais, em pequenos animais. Isso vai continuar existindo. A gente tem até um número para contar, para definir se é uma infestação maciça ou não, até para a gente fazer o controle nos grandes animais. Então, se tiver o pessoal aí de grandes animais que tenha cavalo, que tenha bovinos também, que pode ter o micuinho, o carrapato estrela, bem difícil, mas pode acontecer. Então, que faça o controle, que derrube esses carrapatos, da forma como vocês costumam fazer sempre, aqui a gente não vai dar uma indicação tão profunda médica veterinária, mas que cuidem com o ciclo de vida do carrapato. Então, a partir do momento que esses carrapatos caíram ao solo, essas fêmeas caíram ao solo, aquele piquete não deve ser ocupado por 21 dias, para que a gente feche o ciclo do carrapato. Então, a gente interrompa isso e diminua as infestações. Então, acho que isso é bem importante se lembrar. O ciclo de vida do carrapato é de 21 dias. Então, se a gente passar dessa data, desse tempo, a gente não tem novamente carrapatos subindo nos animais para perpetuar esse ciclo, né? E na hora de você remover o carrapato, não faça como a gente faz no campo, e a gente agora vai tomar mais cuidado, tá? Então, remove se tiver uma pinça, ótimo. Não coloca a tua mão direta no carrapato e não espreme com a unha para ver se matou bem morto. Então, a sua unha não é o raid, eu acho importante tomar esse cuidado, né? Então, remover com uma pinça e, se possível, já queimar. Queima com isqueiro, com fósforo, não joga no solo, porque aí a gente já falou, né? Tem um ciclo que vai se perpetuando. Então, removeu com uma pinça, não aperta, não espreme e tenta queimar. Suas considerações finais? Minhas considerações finais são um agradecimento muito grande ao professor pela oportunidade. Eu acho que a medicina veterinária a gente precisa provar que não é só a clínica propriamente dita. A gente tem um espaço, uma participação importante num conceito de saúde geral, né? Então, quando fala-se de zoonose, é uma doença que vai contaminar animais não humanos e animais humanos. Então, eu te agradeço por ter chamado a medicina veterinária também para fazer parte dessa conversa tão importante, tão atual, e acalmar o pessoal aí, que não é tão desesperador assim. Não se desfaçam dos seus pets, por favor, não tenham preconceito com o capivara, só cuidem com o tempo que vocês permanecem com o carrapato te infectando depois de um contato aí iatrogênico que possa acontecer. Muito obrigada, professor. Professora Flaviane? Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite. Eu peço desculpas por estar tossindo, né? Eu acho que o clima aqui não perdoa, mas eu gostaria de recomendar, né, tudo o que a professora Carla falou, tudo que a Andressa falou também. São todos esses cuidados, né? Agora, partindo de um olhar de saúde humana, sempre verificar por onde, sempre trazer já na consulta, né? Por onde você esteve, o que você fez nos últimos tempos, se teve contato direto ou não teve contato direto, que não precisa surto nem nada, e sempre procurar o serviço de saúde já nos primeiros sintomas para não deixar nada aprofundar, né? Uma parte que a gente tem da nossa cultura brasileira é aquele quem procura acha, né? Mas às vezes é melhor procurar para conseguir tratar. Queria agradecer em nome da Web Rádio pela participação de vocês. Foi um privilégio para nós podermos ser ensinados, alertados, edificados por quem realmente tem conhecimento na área. Às vezes aquele influenciador que não estudou o assunto talvez não esteja preparado para te dar informações precisas. Então, se respalde nessas informações acadêmicas. Espero que você também, por favor, compartilhe, né? Compartilhe este vídeo, este podcast em áudio com seus colegas para que eles possam entender melhor o tema. Então, agradecemos pelas suas presenças, agradecemos pela sua atenção, compartilhe, curta e até a próxima edição especial do Unifatec.